Estamos mais uma vez aqui, desejando a todos que estão ligados, que vão entrar agora, um ótimo dia e um maravilhoso final de semana. Estou aqui no consultório aguardando um paciente para ser atendido aqui na Clínica Mase, Santa Helena de Goiás. Então nós estamos aguardando para que possamos atender. Então você que está aí edificando a net, às vezes você passa, quando você ouvir a mim e ver o meu rosto, dá aquela paradinha, ainda que você não fique muito tempo, mas dê aquela paradinha. Oi, estamos juntos. O nosso bate-papo é sobre a questão de ciência e fé. Lembre-se que ciência e fé e religião são três coisas totalmente divergentes entre si, mas que se convergem. A única coisa que não converge é a religião, porque a religiosidade é algo que não tem nada a ver com a fé. A religião é uma construção psíquica de conteúdo transcendental, construindo Deus conforme a visão de cada um. Isto é religião. Olha para você ver que quando alguém pergunta-me, o senhor tem uma religião? Eu falo, não. Aliás, eu tenho uma, mas não é religião, porque a palavra religião ela vem do latim, que é religare. Então a palavra religião, na sua origem etimológica, quer dizer que é religar o homem com Deus. Religar o homem com Deus. E o homem é religado com Deus não é pelo processo da religião em si, porque o nome é religar. Mas hoje a religião, como está, e conforme a construção própria do conteúdo religioso, desliga o homem de Deus. A forma mais rápida de você se desligar com Deus é ser religioso. Porque você desliga de Deus e começa a ligar-se à liturgia religiosa, ao líder religioso, e você inicia-se um processo de manipulação. Mas o nosso bate-papo hoje aqui, enquanto eu estou aguardando o nosso paciente, é sobre essa questão, fé e ciência. As pessoas perguntam, doutor, o senhor é um homem de ciência? Claro, porque a ciência, apesar que ela não resolve as nossas angústias, mas pelo menos ela nos dá uma lucidez das origens das nossas angústias, e até certo ponto, quando você sabe trabalhar a ciência numa perspectiva prática, no seu conteúdo psicológico, você cada dia vai se resolvendo, porque não existe ser humano sem angústia. Não existe ser humano sem angústia. A angústia faz parte, eu gosto de dizer uma palavra bem legal, é uma inerência à própria estrutura do ser humano. Os animais não têm angústia, porque eles não pensam, não têm consciência de si mesmo. Que coisa, né? Automaticamente, os animais não têm angústia. Eu nunca vi um gato angustiado, eu nunca vi um cachorro angustiado, eu nunca atendi um cachorro de estrutura familiar canina no meu consultório. Eu vim aqui dizer para o senhor que eu fui traído pela minha esposa, pela minha companheira, por um outro canino que era mais bonito que eu, que era vizinho da minha casa. Nunca atendi. E também não vou atender, porque o animal não se angustia. Tá? E agora eu vou dizer mais uma coisa para você. Um animal tem alma sim, só que a alma sensitiva. Ele não tem alma transcendental. O único ser que se angustia é o ser humano, é o homem, porque a angústia é a consciência de si mesmo, referente ao passado, referente ao presente e referente ao futuro. E a angústia vem exatamente por causa dos porquês da existência que não são respondidos e nunca serão. Então, como o nosso bate-papo hoje é a questão da ciência e fé, e nós falamos um pouco sobre religião, eu sou um homem de ciência.
Agora também sou um homem de fé, porque na verdade sem fé nós não conseguimos viver. Eu quero que você anote aí, existem 2 tipos de fé, tá? Inclusive vocês vão até rir. Certa vez eu estava ministrando uma palestra numa entidade eclesiástica e o irmão foi fazer uma oração e ele, achando que fé tem o plural, ele disse: Senhor, com todo respeito, aumente as nossas fezes. Ele imaginou que fezes seria a fé no plural. Ainda bem que Deus não responde todas as orações. Então o que acontece? Eu sou um homem de fé. Existem duas fés que são importantes concernente à vida. É a fé científica, essa que nós temos, a fé científica, tá? Essa fé científica é a própria crença na ciência e também a fé científica que acredita que o outro, no sentido racional, não vai destruir você, porque não existe um relacionamento sem primeiro não haver uma fé científica de crença relativamente em alguém. Então, essa primeira fé é a fé científica. Quer ver? Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, se você vai tomar um remédio, você nunca conhece o doutor. Eu quero dar aqui um alô para todas as pessoas que estão entrando e saindo. Convide as demais pessoas para entrar. Muito obrigado você que está entrando e saindo, ou mesmo você que às vezes vai entrar e ficar um pouquinho conosco. Seja bem-vindo, tá ok? Outra coisa, a fé científica é tão importante porque sem ela você não consegue viver. Vamos dar um exemplo de uma fé científica. Por exemplo, se você vai tomar um remédio, você nunca viu o doutor, você marcou uma consulta. Quando o doutor te examina, faz aqueles exames e depois passa uma terapia medicamentosa para você, se você ler a bula, você não consegue. Inclusive aqui vai um aconselhamento, aliás, uma pontuação clínica, tá? Porque o analista não aconselha, ele faz pontuação clínica. Conselho só serve para quem viveu a experiência, tá? Então, uma pontuação clínica. Se você ler a bula, você não consegue tomar o remédio devido à perspectiva interpretativa dos efeitos que poderão ser colaterais. Agora, olha a fé que você tem. É uma fé de crença intelectual, que aquele remédio, de forma científica, vai fazer bem para você. E outra coisa também que a gente vê nessa questão é que existe também uma fé de acreditar no estranho, mesmo que você não relacione. Que coisa, né? Acreditar no estranho. Porque se você não acreditar naquela pessoa que está cuidando de você, que é uma fé intelectualmente, também misturada com a fé científica, olha aqui, você não daria nenhum passo em busca de ajuda nesse aspecto. Por exemplo, quando eu exerço a minha profissão como analista clínico, eu tenho uma fé científica em mim que nós podemos ajudar as pessoas. Aliás, não é ajudar as pessoas, é despertar nas pessoas a capacidade que elas têm de se resolver. Porque, gente, o analista, ele não cria dependência. Olha que coisa legal, ele não cria dependência no seu paciente. O analista não cria dependência no seu paciente. Outra coisa, o analista até certo ponto, olha que não fica fazendo propagandas e propagandas por aí, porque quando se vê muita propaganda, existe uma questão inconscientemente que vê as pessoas como se fosse objeto de remuneração. Ver as pessoas como objeto de remunerário, ver a questão do dinheiro entrando por meio do atendimento. E os valores são diferentes nesse aspecto, tá? Necessitamos, tudo bem, do dinheiro em si para pagamento da consulta para nós sobrevivermos, mas o que nós produzimos ou levamos a pessoa a se produzir na sua própria recuperação pessoal, não há dinheiro que paga. Então, olha a questão dessa fé, voltando a falar sobre a questão da fé. Então, eu creio absolutamente que minha consciência científica, que meu conhecimento científico, eu vou poder produzir nessa pessoa uma espécie de alo-ajuda. Autoajuda é doentio. Alo-ajuda é diferente, tá?
É você produzir no outro a condição de ajudar a si mesmo. Aloajuda e autoajuda. Eu sempre digo que autoajuda só ajuda quem escreveu e que dera as opiniões sobre determinadas situações. Muito cuidado com o livro de autoajuda, muito cuidado, comece a filtrar, viu? Se você realmente é daquela pessoa que tem na biblioteca muitos livros de autoajuda, não são condenáveis, mas muito cuidado para que você possa filtrar, olha, para que você possa filtrar isto que você está lendo. Porque se de repente você absorver tudo que a pessoa está escrevendo na autoajuda, que significa ajudar a si mesmo, ele que escreveu, e você vai aplicar em você, não funciona. Regras de felicidade, passos para conquistar, tudo isso, me desculpe, mas é forjado numa manipulação da necessidade e da carência do ser humano. O ser humano tem carência. Infelizmente, as pessoas que não têm aquela consciência de produzir no outro a liberdade e responsabilidade de agir por si só, começa a produzir autoajuda para ajudar a si mesmo, no sentido de retornar o seu benefício, pouco importa se aquilo funciona para a pessoa. Então, na questão da fé, nosso bate-papo hoje é a questão da fé e a questão da ciência. Então, eu sou um homem de ciência, tá? As pessoas entram em nosso consultório, nós produzimos o protocolo direitinho, seguimos o protocolo direitinho no aspecto de éticos e tudo, mas se nós não tivermos uma fé que nós chamamos de fé teológica, fé científica e fé teológica, o que é fé teológica, doutor? Aquela fé que transcende, tá? Existe no ser humano algo que transcende a matéria. Existe no ser humano algo que transcende a matéria. O ser humano não é somente existência. No ser humano existe a consciência de algo que sobrepõe a existência e sobrepõe a vida. Então, voltando a falar, por mais que você seja uma pessoa que não acredite em Deus, que não tenha nenhuma religião, por mais que você queira viver alienado desse contexto, mas até certo ponto nós precisamos segurar em algo que parece que é transcendente, porque a existência por si só não explica a vida, e nem a própria vida pela existência é explicada. Que coisa legal entendermos isso. Então, baseado nessa questão, nós afirmamos o seguinte: sou um homem de ciência e um homem de fé. Às vezes alguns profissionais criticam, eu vou aqui reafirmar o que eu sempre faço nas minhas consultas, sempre após atender meus pacientes, tanto no exame de tomografia, no primeiro exame que nós fazemos durante a estrutura, como funcionamento, durante as análises clínicas no divã, sempre após nós fazemos uma oração. Você pode estar rindo por aí, né? Você que é profissional alienado dessa questão, tudo bem, você ri, nós amamos você da mesma forma. O seu riso não mata o que é transcendente. Nós fazemos uma oração, só que não é oração de conteúdo religioso. É uma oração construída de uma substância clínica para mostrar para o ser humano que além da existência, existe algo em que ele pode sustentar-se. O que é algo que ele pode sustentar-se? Até certo ponto, dentro de uma visão cristã, a vida não é somente a existência. Porque, na verdade, eu nunca fui ao enterro da vida. Eu nunca fui ao enterro da vida. Eu sempre vou no velório da existência. Que o ser humano deixa de existir, mas a vida em si continua dentro dele. A vida continua após a desconstrução da nossa existência, ok? É bom que entendamos isso. Então, na questão de ciência e fé, é necessário caminharmos juntos. Só que a ciência dá uma palavra e a fé dá outra palavra. Elas andam juntos. Quando a ciência entra em choque com a fé, alguma coisa nessa ciência está errada. Quando a fé
entra em choque com a ciência, essa fé é uma fé fanática. A palavra fanática vem de fantasmas. É a mesma coisa, tá? Fantasmas. Então, quando você tem uma fé fanática, ela você está tendo a convicção de fantasmas, não de um relacionamento, tá? Porque a genuína fé naquilo que o homem tem como ser humano, a consciência que ele é transcendente, produz nele algo melhor e não pior. E, gente, quando nós entendemos isso, nosso coração se alegra. E após nós fazermos essa oração, após atendimento clínico dos nossos pacientes, que é uma oração baseada no conteúdo não religioso, mas de reconstrução pessoal, principalmente visando o aspecto espiritual, assim creio eu, a gente percebe que as pessoas sentem-se bem vezes melhor. Certa vez eu atendi uma paciente no consultório aqui, e após atendermos uma consulta e outra consulta, e depois de um momento clínico, nós fizemos uma oração com ela. Oração significa diálogo. Gente, oração significa diálogo. Oração significa diálogo. Oração não é repetição. Aqui vai um ponto de vista bem legal. A religião reza. A verdadeira fé ora. E o que é oração? É um diálogo que você tem com Deus no momento em que você está vivendo. Desculpe, me perdoe se você pensa diferente de mim, porque eu vejo o seguinte: você já imaginou, vamos aqui, você tem um filho, você já imaginou o filho pedir para você todo dia a mesma coisa? Pai, eu quero isso, pai, eu quero a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Olha, até certo ponto a mente humana existe uma rejeição do que houve quando existe repetitividade. E dentro dessa perspectiva que Deus está no homem e o homem está em Deus, você imagina agora você repetindo para Deus uma coisa só direto. Então, oração significa diálogo. E quando nós oramos por essa paciente, posteriormente ela nos ligou e disse: doutor, eu gostaria que o senhor copiasse para mim, mandasse para mim aquela oração que o senhor fez, porque minha alma, no sentido transcendental, ficou bem melhor. E eu respondi: minha querida, infelizmente eu não posso, porque aquele diálogo que nós tivemos naquele momento, ele não pode ser repetitivo, porque foi no momento de criação da própria mente humana, na consciência de que Deus existe, por uma questão de fé, e que Ele nos ouve conforme o momento da nossa fala. Então, é necessário que nós tenhamos isso em mente. Agora, Deus não resolve tudo. Só um momentinho, por favor. Querida, como é que eu faço para desligar depois aqui? Para eu salvar, que depois eu vou salvar. Como é que eu faço? Para eu salvar, estou aqui pedindo a... Aqui, você vai clicar em cima. Como é? Aqui, ó. Aqui em cima? Legal. Então, desculpe-me aqui, eu estou aqui com a minha secretária, que está aqui dizendo de forma maravilhosa, belezinha, tá? Então, voltando. Lembre-se de uma coisa. Deus não resolve tudo. É uma fé fanática, uma religiosidade doentia. Por favor. A ciência às vezes dá uma última palavra, mas não é a última palavra, porque a fé pode dar uma palavra onde a ciência praticamente deu o veredito final. Então elas andam juntos, conforme falamos. Quando entra em choque ciência e fé, ou a ciência está sendo dogmática, doentia, irreflexível, não é o verdadeiro ponto científico, permita-me dizer, porque cada vez que eu mergulho na ciência, eu descubro Deus, um átomo, um elétron. Oh, que coisa, né? Como funciona o corpo humano, o metabolismo do corpo. Gente, como é que funciona a mente? Gente, quanto mais eu mergulho no oceano do ser humano, no aspecto anatômico, no aspecto fisiológico, no aspecto químico, no aspecto metabólico, no aspecto da psique, principalmente como é construído os nossos pensamentos, alto fluxo, refluxo, pensar. Gente, puxa vida! Existe alguma coisa no ser humano que é maior do que uma perspectiva científica. E dentro dessa questão entra exatamente a fé. Então, por isso que quando a ciência tem um ponto de vista bem legal, anda junto com a fé. Só que a fé está um pouquinho na frente da ciência, porque a fé pode trazer respostas em que a própria ciência se cala. Eu não sei se vocês percebem, mas a própria medicina em si, eu quero dar parabéns a todos os médicos,
a todas as pessoas que cuidam do ser humano, que é fundamental. Parabéns a todos os profissionais que cuidam do ser humano. Espero que você cuide com amor, tá? A extensão do seu amor é fundamental que você tenha isso. Então, o que acontece? Eu quero que você entenda isso. Até as próprias pessoas que cuidam dos outros, ele chega e faz os cuidados para a pessoa, certo? Dá um remédio, faz uma coisa, faz uma cirurgia, faz outra, tá? E aí eles dizem, agora vamos ver como é que o corpo reage, principalmente quando existe comprometimento neurológico, os AVCs, que tem um comprometimento neurológico, como profundo, né? Traumatismo craniano. Então, quando entra nessa área, os médicos fazem a parte científica e diz assim, agora vamos ver como é que o corpo reage, vamos ver como é que o corpo vai reagir concernente a tudo aquilo que fizemos. Nossa parte nós já fizemos. Olha que até certo ponto a gente percebe que existe no corpo do ser humano algo que transcende a própria perspectiva científica. Algo que, não que transcende, mas que vai além, né? Vamos colocar transcender, porque transcender está acima do aspecto físico, material, mas existe no próprio corpo algo que não é explicado pela própria ciência. Há pessoas, eu já tive várias pessoas dando testemunho por aí, é o seguinte, que a ciência fala, você tem tantos anos de vida e de repente a pessoa consegue viver muitos e muitos anos de vida. Olha, então é necessário que tenhamos a consciência de que a ciência é fundamental. Olha aqui, temos que ter a consciência que a ciência é fundamental. Agora, quanto mais temos a consciência que a ciência é fundamental, é ciência com consciência, nós temos a segurança e a certeza de que a fé é fundamental na nossa estrutura de existência. Porque a fé conforta, a fé até certo ponto produz a confiança. Quer ver, eu dar outro exemplo aqui de fé, uma fé científica, prática, comportamental. Principalmente você, homem, você vai fazer a barba e talvez você nunca conheceu a pessoa. E você chega de repente você chega e senta na cadeira, olha para você ver, senta na cadeira e coloca o pescoço para trás, a pessoa começa a preparar a sua bochecha para fazer o processo do barbear e naquele exato momento você relaxa. Você está tendo uma consciência de fé no aspecto do outro que ele não vai sangrar você. Isso aí não é fé teológica, viu? Isso não é fé teológica. Porque se fosse fé teológica, transcendental, você ia expulsar o demônio dele antes dele mexer no seu pescoço, porque ele poderia ficar possesso e matar você, tá? Estamos aqui vendo, se eu colocar meus óculos aqui bem legal, estamos aqui, pecaram contra mim, o Espírito Santo de Jesus não salva. Olha, primeiramente, as pessoas têm que entender que a palavra pecado, eu quero aqui dizer, deixa eu ver para quem, Marco, primeiramente a palavra pecado não tem nada a ver com o que a religião diz, viu? Por favor, eu sou homem cristão, não sou religioso. A religião fala que tudo é pecado. Não, nada a ver, viu? Não confunda usos e costumes com pecado, nada a ver essa questão. Usos e costumes é uma tradição cultural, comportamental de cada região. E outro detalhe, a palavra pecar, no sentido etimológico da palavra, do grego, etimológico da palavra, significa errar o alvo. Tudo aquilo que eu faço que não glorifica a Deus é pecado. Agora, outra coisa, nunca ninguém pode pecar contra o Espírito Santo, tá bom? Pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça, tá? O que significa? O termo bíblico lá que fala assim, que aquele que blasfemar contra o Espírito não tem perdão, aquela blasfema não quer dizer pecado. Aquela blasfema quer dizer a resistência ao Espírito na hora da conversão. Aí, automaticamente, quando ele resiste ao Espírito na hora da sua conversão, esse cara não é salvo. Olha aqui, gente, a gente precisa entender isso de forma, não é tão simples. Ele não está blasfemando, agora a religião fica dizendo, não, inclusive, uma das coisas que eu quero contar para vocês, certa vez eu estava no meu consultório um dia de sábado igual hoje, eu estou aguardando o paciente para atender, e uma mulher ligou para mim de outra cidade, dizendo, doutor, o senhor tem que me atender hoje,
porque eu estou numa situação dificílima e que eu não estou mais acreditando em ninguém, nem em Deus, nem em ninguém. Aí naquele desespero, tá, e percebi que ela poderia ter espírito suicida, e nós abrimos na nossa agenda, ela veio. Quando ela entrou no consultório, ela sentou e disse: doutor, eu vim aqui porque eu blasfemei contra o Espírito Santo, e o líder da minha igreja disse que o meu pecado não tem perdão e que eu vou para o inferno. Aí, quando ela disse assim, eu falei: meu Deus, a que ponto aí eu não vou chamar de ignorância, a inocência desse indivíduo que diz que é líder religioso. Primeiro, quando você promove a blasfêmia contra o Espírito Santo na interpretação hermenêutica bíblica, você não tem nem consciência que blasfemou, porque a blasfêmia significa resistir ao Espírito Santo no momento da conversão. Olha para você ver, no momento da conversão. Então você nem blasfemou, você nem se converteu. Eu falei: qual foi o seu pecado de blasfêmia? Ela disse: é porque eu ia tomar a Santa Ceia. Primeiro, Santa Ceia, me desculpe, me perdoe, não existe Santa Ceia, viu, gente? Nosso bate-papo hoje é ciência e fé, viu, gente? Por favor, vocês que estão aí entrando, automaticamente eu quero agradecer a todas as pessoas que estão entrando e saindo, aquelas pessoas que permanecem por aí. Nosso bate-papo, conteúdo é ciência e fé, e um pouco de religião, mas religião não tem nada a ver com ciência e fé. Ela disse: mas pouco você comentou, é porque eu fui, antes de participar da Santa Ceia, primeiro, Santa Ceia não existe, existe ceia do Senhor em memória. Essa santa que colocou antes da ceia é uma expressão de manipulação religiosa, para que você realmente, no dia da Santa Ceia, você não falte, porque eles acham que se você não tomar a Santa Ceia, você está pecado, vai para o inferno, que acha que a Santa Ceia santifica, nada. A Santa Ceia é só um ato memorial que nós fizemos lembrando aquilo que Cristo fez por nós. Então vamos aqui. A partir do momento que aquela mulher falou aquilo, falou: como eu tive relação sexual com meu marido antes de tomar a Santa Ceia. Antes nós estávamos preparados para irmos para a igreja, de repente subiu aquele calor legal, hormonal entre o casal, e nós fomos e fizemos make love, maravilha, make love. E ao sairmos, chegando à igreja, alguém olhou para nós, estávamos com o cabelo molhado, ó, que coisa, cuidado, hein, como nós somos julgados. E de repente eu achei por bem perguntar a meu líder, disse que estava em pecado. Então, a partir daquele momento, quando eu vi a tristeza daquela mulher, nós demonstramos para ela, no aspecto bíblico, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, como eu estou falando com vocês, e depois mostramos no aspecto psicológico qual foi, na inocência do seu líder, o que esse líder fez com ela. A partir daquele momento, ela se restaurou, ela percebeu que não havia blasfemado contra o Espírito Santo, de nunca nenhum ser humano blasfema contra o Espírito Santo. Ele pode resistir o Espírito na conversão. Esta que é a blasfêmia. E por ele resistir o Espírito Santo na conversão, ele não se torna convertido. O que não é convertido não tem condição de blasfemar contra o Espírito, porque ele não tem em si ainda o Espírito pós-conversão. Parece ser complicado, mas automaticamente, eu quero agradecer também aqui a Átila. Muito obrigado, Átila, que está aí. Muito obrigado, querido. Um beijo para você no coração. Muito obrigado, de coração, estamos juntos nessa caminhada. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Nosso conteúdo é ciência e fé, religião, um pouco do lado. Então, para nós fecharmos hoje a nossa live, que a nossa paciente já está atendendo, o que eu gostaria de deixar claro no coração de vocês? Muito cuidado. Eu, na minha postura de ser humano, de ciência, ser um homem de fé e de ciência, no aspecto estrutural de conhecimento, é necessário que você cuide de você. A primeira coisa que você tem que cuidar de você é seu aspecto quê? Físico, corporal. Não esqueça, cuide do seu corpo, tá? Inclusive você que é profundamente religiosamente doentio, quando você não cuida do seu corpo, você está cometendo uma grave falha em relação a Deus. O corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando você não cuida do seu corpo, e você diz que correr não pode, não sei o que a religião doentia impõe em você sobre isso, tá? Automaticamente, o que acontece? Você já está cometendo uma falha, porque seu corpo é o templo do Espírito, e quanto mais você cuidar do seu corpo, mais você cuida da morada
da morada onde Deus habita no seu coração. Outra coisa que você tem que cuidar principalmente é a sua questão psicológica. Meu querido, você tem uma história psicológica. Essa história, meu querido ou minha querida, essa história começa antes de você nascer. Tudo aquilo que aconteceu antes de você nascer, referente, relativizado com a questão das figuras parentais, pai e mãe, está estruturado em você como conteúdo psíquico. Se for um conteúdo psíquico não resolvido na sua história intrauterina ou nas fases críticas da sua formação psicológica, você pode profundamente ser uma pessoa adoecida e vai adoecer todas as pessoas nos seus relacionamentos. Inclusive, eu gostaria de pedir a vocês, acompanhem nas redes sociais, temos colocado imenso conteúdo, tá? Sobre essas questões por aí. Coisas muito boas nós temos colocado nas redes sociais. E outra coisa, e que eu coloco nas redes sociais, eu não faço propaganda, venha não sei o que, nós vamos prometer isso, prometer aquilo, não. Eu faço uma propaganda da realidade do que é a mente humana, coloco apenas meu telefone, onde nós atendemos de plantão, na Clínica Mase, eu, Dr. Maurício, atendemos na Clínica Mase. E o que acontece? E os pacientes que nos procuram se reestruturam. Não precisamos dar testemunho. As próprias pessoas que nos procuram, a agenda sempre lotada, a gente sempre cheia. Outra coisa, atendo gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro, gente. Pelo amor de Deus, tá? Mundo inteiro é outra coisa que é legal. E quando você percebe, agora para você entender, para você atender alguém que mora nos Estados Unidos, como analista clínico sendo brasileiro, a primeira coisa que você tem que entender é da cultura norte-americana. Porque se você não entender da cultura norte-americana, a sua análise para com este americano, ela vai ser zero. Porque a cultura faz parte do conteúdo da sua estrutura psicológica e está profundamente ligado ao seu comportamento. Então você tem que cuidar da sua mente. Cuide da sua... Agora, sabe o que imagina? As pessoas acham que nós somos robôs. Não, outras pessoas acham que são máquinas. Principalmente os homens machistas. Inclusive, eu gostaria de dizer uma grande diferença. Existe uma diferença entre macho e homem, viu? Macho e homem. Macho é aquela pessoa doentia. Macho é aquele cara que ele imagina na sua perspectiva de interpretação doentia, ele não vai nem ao proctologista, nem neurologista, nem fazer exame de próstata, porque acha que é o quê? É uma invasão à privacidade, porque ele é macho por uma questão peniana ou anal. Que coisa absurda, né? Coisa absurda. Então, por favor, é por isso que é necessário. Agora, o homem não, o homem é diferente. O homem reflete sobre a vida, o macho está dentro dele e ele consegue, como homem, trabalhar esse macho que é instintivo e que é pulsivo. Aliás, a palavra instintivo não é mais usada para seres humanos, tá? Instinto é mais usado para uma questão de animais. Nós usamos o termo pulsões. É por isso que a psicanálise é a pulsão Thanatos, que é a pulsão de morte, e a pulsão Eros, que é a pulsão da vida. Então é necessário você cuidar da sua estrutura psicológica. Por favor. De vez em quando você fala assim, poxa, alguma coisa está errada no meu comportamento. Eu durmo e não consigo descansar. Eu oro e parece que Deus não me ouve. Olha, tudo isso pode ter um fundo psicológico profundo. O primeiro sintoma, nós não vamos falar aqui, porque já temos vários conteúdos sobre isso, um dia podemos falar novamente. O primeiro sintoma que algo está errado com você é quando você não consegue dormir. Primeiro sintoma. Porque o cansaço normal, dormiu, recuperou, zerado no outro dia. Quando o cansaço se torna estresse, que já é de conteúdo psíquico, é o primeiro sintoma, é o primeiro sinal que o corpo está dando para você. O estresse é quando você começa a perder a paciência por pequenas coisas. Olha que coisa, hein? Aí é necessário que você, o quê? Antes que se instale como uma patologia em si, é necessário você procurar ajuda. Mulheres, não tenham medo de procurar ajuda. Homens, não tenham medo de procurar ajuda, por favor. Esse negócio que é homem não chora, não existe isso, viu? O macho não chora, ele é doente. Porque as lágrimas é a expressão da alma por um motivo, uma causa que os lábios não podem produzir. Todo homem chora. Puxa, I'm crying.
Sempre eu choro, eu estou chorando, mas esse choro é um choro que faz aliviar minha alma, aliviar minha angústia, e às vezes eu não consigo expressar o que eu estou sentindo, sai por meio das lágrimas. Inclusive, o choro é muito promovido quando você está orando, porque quando você está orando, você começa a perceber uma presença superior, e mediante essa presença superior, que é Deus, você começa a perceber a sua sensibilidade. E quando você começa a perceber a sua sensibilidade, você começa a chorar, e dentro desse choro você começa a perceber assim, de forma bem legal, parece um reforcismo linguístico, as minhas falas repetitivas de alguns sinônimos, é porque eu gosto sempre de reforçar a nossa fala. Você sente liberdade, porque quando você está orando, Deus não está julgando você, não está condenando você. Mas quando você está chorando por aí, sendo visto pelas pessoas, o choro é completamente mal interpretado. Então, cuidar do seu corpo, fundamental. Cuidar da sua alimentação, fundamental. Cuidar da sua estrutura psicológica, fundamental. Por favor, acompanhe nas redes sociais, que vocês vão ter muito material, conforme já falamos, que fala sobre esse assunto fundamental. E na última instância, não deixe chegar à última instância. Inclusive, existem casais que se separam e depois nos procuram. Durante a análise clínica, eles começam a perceber: se eu tivesse procurado o analista, não teria separado. Porque os casais se separam porque não conseguem suportar a si mesmo a angústia do outro, e vice-versa. Eles se separam. E depois que eles se separam sem se resolver, eles caem numa angústia maior posterior. Então eles percebem que existe um círculo doentio, e que não está no outro, está nele. E quando ele começa a se resolver de forma separada, ele percebe: eu deveria me conhecer, analisar-me, porque talvez a separação nunca teria acontecido. Eu não separei da pessoa que estava ao meu lado, eu separei da angústia que eu sentia comigo mesmo e que eu jogava sobre essa pessoa. Então é fundamental que você cuide da sua estrutura psicológica. É fundamental. Não esqueça, o ser humano não vive alienado, tá? É só corpo, é só alma, pneu, espírito, não. Eu creio na tricotomia: corpo, mente, alma e espírito. Então é necessário que nós cuidemos disso. Agora, antes da gente encerrar, gostaria de dizer a vocês: muito cuidado, nós estamos vivendo uma época de manipulismo. Nós estamos vivendo uma época assim, sabe? Eu ouço muito, vejo muito nas redes sociais, quando eu tenho tempo, nos intervalos, no consultório. E o que acontece? Estamos vivendo uma época de muita exploração da saúde, principalmente da saúde mental. Saúde mental, cuidado, a saúde mental está virando brincadeira. Todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, inventa mínima coisa, nada a ver. Muito cuidado, gente. Não entregue sua estrutura psíquica na mão de pessoas que podem produzir em você uma dor maior, ou então criar em você uma dependência emocional, cuja dependência emocional você vai gastar o T, e vai virar um sincretismo. O que é sincretismo? É a mistura de religião, filosofia, psicologia, e a pessoa faz essa salada, e você está completamente, perdidamente perdido em sua vida. Eu quero aqui agradecer a vocês que entraram, todas as pessoas que entraram e saíram. Nós vamos ver se a nossa secretária depois salva essa live para ela ficar gravada nas nossas redes sociais. Então, nosso tema hoje foi ciência e fé, um pouco de religião, mas tirando devido à religião ser um conteúdo patológico, e teremos outros encontros por aí, tá bom? Olha, inclusive o meu celular de plantão clínico está nas redes sociais. Eu coloco plantão 964 99625 9552 64 99625 9552. É um plantão. Eu mesmo atendo as pessoas. Não é minha secretária, não. Eu atendo as pessoas, já começo a dar o primeiro atendimento e depois eu coloco para minha secretária agendar e atender essa pessoa conforme o protocolo, tá bom? É importante que você entenda isso. Não prometemos nada a ninguém, só reafirmamos
que depois que você se reconstrói por meio da análise, nunca mais você vai ser a mesma nem o mesmo. Outra coisa que é legal, gente, eu quero aqui dar um abraço na libanesa que entrou aí, nas demais pessoas que estão entrando, muito obrigado, tá? Outra coisa que cada vez que você tem um encontro com o analista promove em você uma senha que só você pode acioná-la novamente para poder se reconstruir. O analista não fica com sua senha, viu? Inclusive, certa vez eu estava em sala de aula e alguém perguntou-me a mim, professor, o que seria um sedutor? Eu disse, é aquele que tem a senha que assanha os desejos da sua alma e do seu coração. O sedutor é isso. E geralmente o ser humano, quando ele é frágil no relacionamento, a primeira coisa que ele faz é entregar-se ao outro de tal forma em que o outro faz dele o que quer. Um dia nós iremos falar mais sobre essa questão. Ao você acompanhar nas redes sociais, envia pergunta, envia coisas para nós debatermos, prometo responder a cada um, tá bom? Um forte abraço, eu creio que alguma coisa ficou no seu coração, principalmente a questão de religião, a questão de fé, a questão de ciência, que eu coloquei religião bem de lado. Nós aprendemos muito hoje nesse nosso bate-papo. Atendemos aqui na Clínica Mas, atendemos também por teleatendimento, tá ok? Atendemos até também aos sábados, atendemos aqui. Alguns dias eu não atendo porque eu sou professor, eu ensino filosofia, ensino inglês e sociologia. E também fomos professores muito tempo aí na cidade de Rio Verde, na universidade. Então o que acontece? Tudo isso é importante que nós possamos usar a ciência com consciência, a fé com maturidade, para que nenhum processo que o outro queira produzir em mim, que venha me adoecer, eu possa estar frágil, porque a pior coisa que tem na vida é quando eu estou na mão do outro, tá bom? Um forte abraço, um beijo no teu coração.